Oi gente, bom domingo. Hoje eu resolvi fazer um videozinho aqui para colocar no YouTube e falar sobre um tema muito interessante que é a hipocrisia, né? Eu tava assistindo um romance, faz tempo que eu não assisto romance nenhum, que eu não ando numa fase de anos romântica, há muitos anos, acho que eu nem nunca fui romântica, eu sou uma mulher de aquário. Dizem que nós somos as mais frias do zodíaco, né? E eu resolvi assistir um romance, não estava esperando muita coisa, não tem muita coisa legal ultimamente na Netflix, que é o Amante da Lady Chatterley, né? Se escreve Chatterley, mas eu acho que a pronúncia é essa, perdão se eu tiver errado. E eu gostei bastante, me surpreendeu positivamente a história, um romance muito bom mesmo, não é um romancezinho água com açúcar. E a veracidade da coisa, né? Que no Brasil a gente não vê isso, da pessoa admitir que foi amante do outro, se tenta esconder isso na sociedade. O brasileiro nesse ponto é muito hipócrita, né? Nisso eu admiro os ingleses. Olha a Bela, eu admiro a Bela berrando. Os ingleses admitem os casos deles, por exemplo, o rei Charles e a rainha Camila. Nunca tentaram esconder que foram amantes, nem tinham como, né? A imprensa estava sempre em cima, mas não existe aquela hipocrisia que a gente vê no Brasil e que há muitos anos eu acompanho até como advogada familiarista, eu vi muito isso. É bem comum uma pessoa se divorciar, né? E dar um tempo, é muito comum a pessoa se divorciar para ficar com um amante, tanto homem quanto mulher. Essa história de que as pessoas não largam a mulher para ficar com amante é mentira, tá, gurias? Já vi homem largar um casamento de anos para ficar até com garota de programa. Então as pessoas criam uma expectativa de que isso não acontece, mas é bem comum. E aí o que acontece quando no Brasil a pessoa se divorcia para ficar com a amante, ou vamos supor que a esposa ou o marido morre, já fica com aquele amante que estava no banco de reserva e fingem que conheceram essa outra pessoa depois. Vamos dar um tempo para aparecer juntos, porque fica chato e tal, e vamos então assumir o relacionamento daqui 2, 3 meses. Isso é muito comum no Brasil, tá? E o nome disso é hipocrisia, porque todo mundo sabe, a família sabe, todo mundo sabe que aquilo ali não é verdade e fica fingindo também para agradar o casal, né? Então a nossa sociedade é muito hipócrita, principalmente também, eu queria falar nisso, com relação à política. E isso me irrita, porque eu posso ter muitos defeitos na minha vida, tenho mesmo, bastante defeitos, acho que eu sou grossa, sou desbocada, faço um monte de coisa que as pessoas não aprovam, mas o medo e a hipocrisia não são meus defeitos, tá? As pessoas aqui têm políticos de estimação. A gente tem que votar mesmo, no Brasil a gente não tem político, a gente não tem grandes políticos, tá? A gente vota no menos pior, eu pelo menos tento votar no menos pior em cada eleição, porque alguém vai se eleger e tal. Mas as pessoas, quando seu político se elege, elas agem aqui no Brasil como se fosse um jogo de futebol. Tudo que o político anterior fazia, que o governante anterior fazia, que se criticava, né? Pro seu político, pro seu corrupto de estimação, a pessoa quer botar paninho quente. E eu tenho brigas horríveis no grupo da família por causa disso, etc. Né? Eu pago preço por isso, porque eu acabo falando tudo que eu acho errado e acabo brigando com a direita e com a esquerda. Por exemplo, eu sempre vou criticar a censura, tá? Não gostei do que fizeram comigo e nunca vou achar bonito fazerem com quem quer que seja. Se eu não gosto de uma peça, de um filme, de um livro, eu não vou comprar. Mas eu vou lutar até o fim pelo direito que essa pessoa tem de escrever, de publicar, de lançar o livro, a peça, o espetáculo que ela bem entender. Se não é do meu agrado, eu não vou assistir e pronto. Né? Então eu nunca vou ser a favor de uma lei que restringe esse direito de liberdade de expressão e de criação, como atualmente está se falando no Brasil. Cargos no judiciário, né? O cargo do judiciário jamais poderia ser atrelado ao poder executivo. Governador, presidente da república, escolher ministro, escolher desembargador, isso é muito errado. Eu já passei por isso em 2021, quando eu me candidatei a uma vaga no 5º Constitucional, lá em Santa Catarina, e que lá se diz que o processo é democrático, porque a OAB
manda 12 nomes para votação. Mas não é tão democrático assim, gente, porque esses 12 nomes que vão para votação tem que passar pelo pleno da OAB. E o pleno da OAB, por exemplo, mesmo com toda a documentação em dia e com a minha apresentação, que foi boa, sem falsa modéstia, não deixou meu nome para votação. Quem é que eles deixam para votação? E essa votação é pelo celular. Eles mandam para ti uma senha por e-mail, que quem manda tem acesso, e tu vota por aquilo ali. Tu vota pelo celular com uma senha que a OAB te manda. O teu número da OAB e a tua senha. É assim que é feito o controle. Que também para mim é muito questionável, tá? O que é aparente nessas eleições da OAB? Que só vai para votação quem tem um bom relacionamento com o pessoal do pleno ali, com a direção da OAB. Isso é muito errado, isso é hipocrisia, isso não é democrático coisa nenhuma. Então assim, naquela vez que eu me candidatei, foram 11 homens e uma única candidata. E com todo respeito, das últimas vezes que começou isso nessa gestão, né? Essas eleições pelo 5º Constitucional, a impressão que dá é que o favorito vai para votação com pessoas que eles sabem, com todo respeito, não tem a menor chance de terem a votação que o cara que eles querem que seja mais bem votado pelo celular, que também é uma coisa bem questionável, tenha. Naquela eleição que eu concorri, quem ganhou foi o advogado do governador. Aí foram os 6 nomes mais votados para o tribunal e depois o governador que escolhe. Gente, jamais o governador poderia... Esse sistema já é todo errado, tá? Não deveria ser assim, deveria ser eleito pela OAB e ser nomeado, mas jamais o advogado do governador poderia participar dessa eleição. Jamais gente que tem amizade com a direção da OAB poderia estar participando dessa eleição, entende? Democracia não é isso é hipocrisia. O sistema antigo continuou vigorando, seria menos ridículo se utilizasse aquele sistema antigo, já que não vão fazer alguma coisa realmente democrática, entendeu? Aí eu vou ler uma matéria no jornal, porque agora vai ter eleição de novo, acho que aumentaram as vagas de desembargadores de Santa Catarina, então tá tendo muita vaga do 5º Constitucional. E agora uma mulher é favorita. Agora tem 2 mulheres que estão bem cotadas. Uma é advogada de um político fulano de tal e a outra é advogada do governador. Aí vão fazer o maior, se alguma das duas vencer, o maior estardalhaço agora, depois de 20 e tantos anos sem mandar uma mulher, mandamos uma mulher. Mas a advogada do governador, sinceramente, é o país da hipocrisia, né? Eu espero que isso não aconteça, vamos ficar acompanhando. Mas é o país da hipocrisia, o Brasil. Bom domingo para todo mundo.